Olá, meus amigos. Vamos compartilhar mais um pouquinho das coisas de Deus? No nosso primeiro encontro, nós começamos a falar sobre a homilética, que é a arte de pregar. E nesse primeiro encontro, nós falamos sobre o pregador. Falamos sobre a importância de uma pessoa que é chamada por Deus estar bem preparado para realizar a obra do Senhor. No segundo encontro, nós falamos sobre a pregação. E nós falamos sobre a maneira de esperar em Deus a mensagem específica para ministrar a sua palavra. Falamos também sobre a importância de investir em alguns materiais que serão úteis na preparação da mensagem. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o sermão. Então, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do versículo 22, que diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Que coisa linda! Então, queridos irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre os tipos de sermão e a estrutura do sermão. Lembrando a você que é claro que eu não tenho a pretensão de esgotar aqui o conteúdo de uma disciplina teológica, mas o meu objetivo é ser útil a você, te dando um resumo, uma síntese dessa disciplina e te incentivando a buscar cada vez mais para a glória do Senhor. Nós podemos dizer que há 3 tipos básicos de sermão. O primeiro é o sermão temático ou tópico, é aquele que está debaixo de um tema, como o próprio nome já diz. Por exemplo, a volta de Jesus, o fruto do Espírito Santo. Geralmente, quando nos convidam para ministrar num congresso, num evento, num seminário, nos dão um tema, um tópico. Então, seria muito importante que, em um desses momentos, se pregue debaixo daquele tema escolhido, porque com certeza foi escolhido também debaixo de oração. Existe o sermão biográfico, que é aquele baseado na biografia de um personagem bíblico. Conforme o Espírito Santo orientar, então, nós vamos contar a história de um personagem, ou a história inteira, ou parte central dessa história, conforme o objetivo da mensagem. E existe o sermão expositivo, que é aquele em que o pregador expõe a palavra, expõe o texto, versículo por versículo, fazendo a interpretação do texto, fazendo uma exegese dos versículos. Exegese significa interpretação. É lógico que para fazer uma exegese fiel dos versículos, seria muito importante que o pregador dominasse as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, o hebraico e parte aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Mas se o pregador é leigo e não domina as línguas originais, ele pode fazer essa interpretação utilizando dicionários no grego e no hebraico, que nos ajudam muito, nos auxiliam muito a fazer essa interpretação. A pregação expositiva é a mais valorizada pelos grandes pregadores da história. Por quê? Porque ela nos traz muitas vantagens. Isso também não significa que se você for ministrar uma mensagem expositivamente, não significa também que você não possa recorrer à parte de uma biografia de um personagem. E também não quer dizer que se alguém lhe dá um tema e lhe dá um versículo-chave e você vai ministrar através de um sermão expositivo, não significa também que você não está ministrando debaixo do tema, porque você está sim, porque está utilizando o versículo-chave, o versículo-tema
que foi escolhido pelos irmãos. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Existe também a maneira de apresentar este sermão. Então, veja bem, você estudou, você já sabe qual sermão você escolheu para ministrar, se vai ser biográfico, expositivo, ou tópico, ou temático. E agora, você precisa estruturar o sermão, para que os irmãos que vão ouvi-lo possam entender exatamente o objetivo do sermão. Porque o sermão pode ter vários objetivos, mas existe um objetivo central de Deus naquela mensagem. Ou o Senhor quer consolar o coração dos irmãos, ou o Senhor quer chamar a atenção dos irmãos, ou o Senhor quer, de uma forma, ensinar alguma doutrina aos irmãos. Então, você precisa ter certeza, o objetivo do sermão, você precisa ter certeza, você vai pregar e o que é que Deus quer ensinar naquele evento. Deus quer ensinar exatamente isso. Isso precisa estar claro na sua mente, para que não haja uma confusão, para que você, como alguns dizem, não atire para tudo quanto é lado, mas atire no alvo certo. Então, para que isso aconteça, você vai estruturar o seu sermão. E a estrutura do sermão é basicamente assim. Primeiro existe o versículo-chave, que é o versículo ou os versículos que você vai ler antes de iniciar a ministração. Depois você vai iniciar o teu sermão com a introdução. É claro, você pode dar um título também para este sermão, se você quiser. Mas então você vai iniciar com a introdução. A introdução é importante, sabe por quê? Porque a introdução, o objetivo da introdução é chamar a atenção do teu ouvinte, é captar a atenção dele, é fazer com que ele não se distraia com nada, com que ele fique atento em você, que ele queira saber o que é que você vai pregar, aonde você quer chegar. Então, na tua introdução, que deve ser curta, você deve falar algo que vai chamar muito a atenção do teu ouvinte. Isso pode ser através de uma pergunta, por exemplo. Isso pode ser através de uma ilustração. Você, de alguma forma, você precisa chamar a atenção do teu ouvinte para a tua mensagem. Você pode trazer um enigma que vai ser decifrado na conclusão da mensagem. Você pode proferir uma frase de alguém. Você pode, de alguma forma, você tem que chamar a atenção para o teu sermão. Essa é a introdução. Depois vem o corpo da mensagem. O corpo da mensagem é a própria mensagem. Esse corpo da mensagem ele também pode ser dividido em subtemas. E depois vem a conclusão da mensagem. Na conclusão da mensagem, se você, no início da mensagem, na introdução, fez uma pergunta, se você propôs um enigma, na conclusão, você deve responder, você deve decifrar. A conclusão, na verdade, ela reforça o objetivo da mensagem. E depois da conclusão, você faz o apelo. Porque a mensagem, ela tem um objetivo da parte de Deus. E no apelo, você vai estar mostrando para o povo qual é o objetivo. Vai estar perguntando se o povo aceitou o objetivo de Deus. Se o objetivo de Deus é resgatar as ovelhas perdidas, então você vai fazer o apelo de acordo com o objetivo. Se o objetivo de Deus é um chamado para a transformação de um comportamento, de uma atitude, então no apelo você vai chamar o povo para responder ao objetivo do Senhor naquela mensagem. Então, você estruturou a tua mensagem. E agora, como é que você vai fazer com ela? Existem
duas formas de você levar essa estrutura da mensagem para o púlpito. Algumas pessoas escrevem toda a mensagem, é o sermão escrito, do começo até o fim, desde o versículo-chave até a conclusão. Existe uma desvantagem nisso, porque algumas pessoas escrevem todo o seu sermão e o levam para o púlpito, e na hora da exposição resolvem ler o sermão que está escrito. A desvantagem é que isso torna a exposição do sermão muito cansativa. Existem algumas pessoas que fazem o esboço do sermão. O esboço traz mais vantagens. Por quê? No esboço você coloca apenas os tópicos, você coloca apenas alguma palavrinha-chave que vai lembrá-lo. Nós chamamos de palavras gatilhos, porque vão engatilhar a tua memória, fazendo lembrar aquilo que você estudou, aquilo que você preparou. E algumas pessoas levam esse esboço dentro da Bíblia, alguns até colam na página da Bíblia, outros levam em um caderno à parte, e alguns simplesmente fazem o esboço para memorizar, mas não levam consigo para o púlpito. Mas fazendo o esboço, você já está estruturando mentalmente a tua mensagem para que você não esqueça de nada, para que você esteja bem preparado. Então, é muito importante que você faça, ou que você escreva toda a mensagem para memorizar, ou que você faça o esboço para que você esteja bem preparado. Agora, queridos, a exposição da mensagem. Então, você já fez tudo isso e agora você vai pregar. Você está vendo aqui o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17? Como Paulo, ele foi criativo quando foi falar com os atenienses, quando foi chamar a atenção deles para falar sobre Jesus para eles. Então, quando você vai pregar, o Senhor vai usar a tua personalidade. Então, é muito importante que você não queira imitar ninguém. É muito importante que você saiba que Deus nos fez únicos e especiais e que Deus vai usar a tua personalidade, o teu jeitinho de falar e de expor a palavra. Não imite ninguém. Se você for contar algo que você ouviu de algum outro pregador, se você for citar algo que você leu em algum livro, a ética manda que você diga que você leu em um livro, que isso não foi Deus que lhe deu. Deus deu para uma outra pessoa e essa outra pessoa te ajudou e agora você quer compartilhar, mas então você vai dizer, segundo o autor tal, ou segundo o pastor ou a missionária que contou esse testemunho. Então você precisa dizer a fonte, porque Deus não revelou a você, revelou para outra pessoa. Então a ética manda que você diga a fonte. É lógico que na exposição da mensagem, mesmo que o Senhor vá usar o teu jeitinho, a tua personalidade, existem algumas coisas que nós podemos aprender. Por exemplo, a modular a nossa voz. Você precisa aprender. Se você fala fino demais, ou se você fala áspero demais, você precisa modular a tua voz na hora de ministrar, para que a tua voz fique mais agradável para aquele que está ouvindo. Um outro recurso importante é, você pode aumentar o volume da voz ou diminuir o volume da voz para chamar a atenção do povo para algo muito importante que você queira dizer. Não vai ser o muito gritar, não vai ser o muito se movimentar, que demonstra o poder de Deus. Mas o que vai demonstrar o poder de Deus vai ser o fruto da mensagem, o fruto da tua pregação. O Senhor, se você se preparar dessa forma, se você orar, se você buscar, se você confiar,
Se você fizer o melhor para o Senhor, é claro, Ele nunca faz menos do que o melhor, porque o nosso Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no coração. Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a interpretação. Vamos falar um pouquinho de hermenêutica, tá bom? Um beijo e até!